A gente está de volta com Interseção, o programa de política internacional do Estadão. O nosso convidado de hoje é o professor Pedro Costa Júnior, de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, e o tema é Venezuela. Professor, depois de semanas, aí, quase meses de confrontos de rua, o chavismo e a oposição voltaram a conversar na Venezuela, mas dentro da oposição venezuelana existe uma facção que não aceita esse diálogo, e uma representada pela deputada Maria Corina Machado, pelo Leopoldo Lopes, e uma que é mais dada ao diálogo, representada pelo governador Henrique Capriles. Queria que o senhor analisasse um pouco essa dicotomia dentro da oposição venezuelana. Esse momento agora é crucial para a gente entender a Venezuela. Olha, a oposição venezuelana sempre foi uma oposição muito desorganizada, muito fraca, muito incompetente. Até por isso o chavismo teve tanto sucesso, porque não tinha uma oposição à altura. O chavismo, que pelo contrário, sempre foi muito organizado. O Chávez centralizava o poder, ele tinha todos os chavistas ali na mão dele. Unificou o partido. Exatamente, unificou o partido. E a oposição venezuelana, né, com os seus projetos individuais, eram sempre maiores do que o coletivo. Claro. Então, é uma oposição muito dividida. Então, no começo, o Chávez nadava de braçada até por isso. Recentemente, nas últimas eleições, a oposição conseguiu se unificar. Conseguiu se unificar pela liderança do Henrique Capriles, que atualmente é o governador de Miranda, um estado importante na Venezuela. O Capriles conseguiu um resultado extremamente expressivo na última eleição que o Chávez disputou, ainda vivo, em outubro de 2012. Ele perdeu para o Chávez por uma distância de mais ou menos 10%, um pouco mais que isso. O que não é tão ruim, se você considerar as vitórias que o Chávez tinha antes, que eram vitórias de lavada. Né? Então, a oposição inteira se uniu em torno do Capriles e lançou ele lá. Aí, em 2013, com a morte do Chávez, teve novas eleições. E diante daquela situação, daquela comoção popular, bom, você lembra, por exemplo, você que acompanha a Venezuela de perto, você lembra das filas para poder, no velório do Chávez, claro, né, debaixo de um sol, de um calor intenso, pessoas ficando 12, 13, 14 horas na fila para se despedir do comandante, como eles chamam ele lá. Quer dizer, diante daquela comoção nacional, daquela sensibilidade toda, esperava-se que o Maduro ia ganhar essa eleição com uma relativa facilidade. E tendo em vista que teve uma eleição há pouco tempo atrás que o chavismo ganhou, com essa diferença de mais de 10%. O que acontece na eleição? Uma disputa acirradíssima, o Capriles quase leva, diferença de menos de 2%. O Capriles, num primeiro momento, não reconheceu, pediu para recontar os votos, né? Depois ele acabou reconhecendo. E qual foi a tática da oposição durante o ano de 2013? Isso é importante nós entendermos. A oposição disse o seguinte, o Capriles sempre com esse discurso: as eleições municipais de dezembro vão ser uma espécie de plebiscito ao governo Maduro, que vai fazer um ano agora, dia 14 de abril. Vai ser uma espécie de plebiscito para saber se a população aprova ou não aprova. Se a população não aprovar, ou seja, se eles perderem as eleições municipais, o governo, nós temos que convocar novas eleições e a Venezuela tem que tomar outro rumo. Tá? Então essa era a esperança do Capriles e a oposição estava fechada com ele. O que acontece em dezembro? 75% das cidades, 75% são conquistadas por candidatos chavistas, né? Em eleições com observadores internacionais, né? Ninguém está entrando no mérito se houve violação. Isso ninguém questiona, nem mais a oposição. Né? O Jimmy Carter, por exemplo, ex-presidente norte-americano, acompanhou as eleições presidenciais de 2012. Então, com observadores internacionais. Ele ganhou isso legitimamente, 75% das prefeituras. A oposição ficou sem rumo. Claro. Porque quando vence o mandato do Maduro, 2019, eles pensaram, nós ficamos até 2019 longe do poder, não dá. Aí teve um racha capitaneado pela figura do Leopoldo Lopes, que era prefeito de Chacal, formado nos Estados Unidos, formado em Harvard, tem a mãe dele, era uma das diretoras da PDVSA, ele foi de jovem, né, tem ali seus 40 anos, foi acusado de corrupção, quando era prefeito de Chacal, de desviar salários dos funcionários impugnaram, né, a candidatura dele. Impugnaram a candidatura, ele não podia sair candidato. Então, o que ele faz? Ele começou a convocar essas manifestações que se chamava A Saída, né? Entre aspas, A Saída. Qual que é a saída para a Venezuela? É a massa ir para a rua, é o povo ir para a rua. Na verdade, não é a massa, né? Mas é a elite lá que está indo para a rua, né? Mas é o povo ir para a rua, as pessoas irem para a rua. Então, eles começaram essa onda de manifestações, ele se entregou para a polícia, né? Foi preso, numa tentativa de fazer mais ou menos o que o Chávez fez em 92, quando o Chávez foi alçado nacionalmente. O Chávez tentou um golpe de Estado
contra o Andrés Pérez. Não deu certo. Não deu certo, mas ele ganhou uma projeção nacional fantástica, ficou preso durante alguns anos, e depois ele sai para vencer em 99, né? Quando ele venceu a candidata que era ex-Miss Universo, né? A candidata de oposição, aí você vê a força da oposição venezuelana, né?